Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar? Sou Erasmo Vieira, mentor e planejador financeiro. Nosso objetivo é te ensinar e te mostrar que dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente dinheiro é uma ferramenta para garantir o seu futuro financeiro. Vamos lá, hoje eu convidei uma pessoa muito especial, né, uma psicóloga financeira para falar sobre psicologia financeira. O que é isso? Como é isso? O que o dinheiro afeta na psicologia, né? Então eu convidei a Maria Helena Manso para estar aqui compartilhando, né? Obrigado, Maria Helena, por estar aqui, por ter aceito esse convite de estar aqui conosco no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Oi, Erasmo, bom dia a todos. Erasmo, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. É um assunto que eu gosto muito, que eu me identifico, e é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Legal. Maria Helena, me fala um pouco, só para o pessoal te conhecer, né, de um pouco do seu trabalho, os trabalhos que você desenvolve, né? Sei que você faz um trabalho sensacional de psicologia financeira, tanto para as pessoas, quanto também sobre a ajuda que você faz para os próprios psicólogos, né, a gestão financeira. Me fala um pouco sobre o seu trabalho como psicóloga e como planejadora financeira. Então, Erasmo, a minha primeira formação, minha primeira graduação foi feita em economia. Depois eu acabei indo para a área de tecnologia, mas eu nunca desisti da psicologia, que foi minha primeira escolha. E assim que eu me formei em psicologia, eu vi que daria para juntar essas duas áreas, né? Que a parte financeira, ela se encontra muito bem com a psicologia. E hoje a gente já tem várias linhas, né? Várias abordagens que essas duas áreas se encontram, né? Tem a psicologia econômica, tem a economia comportamental, né? E tem a psicologia financeira. São duas áreas que se encontram, mas com propósitos diferentes. Mas a psicologia financeira, ao meu ver, é uma abordagem que o psicólogo clínico, né, teria mais ferramentas para trabalhar essa questão das nossas questões financeiras, do nosso comportamento financeiro. E eu vejo que os psicólogos ainda estão pouco, a gente precisa trazer mais psicólogos para esse mundo, Que porque quando a legal. gente fala do financeiro, a gente está falando de uma coisa comportamental, né? E o psicólogo é o profissional que está bem, né? Que trabalha muito comportamento. Então, acho que a gente precisa trazer mais a questão financeira para as clínicas de psicologia, porque a gente sabe que, por um lado, as questões financeiras trazem muito adoecimento mental, né? A gente sabe que é muita causa de Essa era ansiedade. até uma pergunta que eu iria te fazer. Como que estão as pessoas hoje nesse mundo de endividamento que a gente está passando aí, né? Pois O que é, está assim, refletindo dentro dos consultórios, né? o dinheiro ele atravessa a saúde mental de várias formas, né? Desde uma ansiedade, depressão, causas de suicídio, que a gente sabe que são várias, problema nas relações, né? Erasmo? A gente sabe que um dos maiores motivos de divórcio é a questão financeira. Problema de traumas, de como que os pais, como que a família lida com o dinheiro, isso afeta diretamente os filhos aí, pode ficar os traumas financeiros que a pessoa passa pela vida sem conseguir lidar muito, lidar bem com o dinheiro, e quando a gente vai investigar, às vezes, questões relacionadas a dinheiro é da infância, de brigas entre pais, de brigas familiares, né? Então, assim, o dinheiro atravessa de várias formas a saúde mental do indivíduo. E, por outro lado, que também é pouco explorado, que eu acho que precisamos olhar mais para isso, é que tem muitas questões, muitos transtornos que também pode ser dificultador em lidar com as finanças. Então, por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção, o TDAH, é um transtorno que a pessoa ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que a pessoa tem um prejuízo nas funções executivas do cérebro. E são funções importantes para a gente lidar com planejamento, com organização. Então, se a pessoa tem uma dificuldade a mais, ele precisa de um profissional que tenha esse olhar e que consiga trabalhar de uma forma mais
adaptava para esse paciente, né? Não é só simplesmente dar uma planilha, a gente fazer um planejamento passo a passo. Então, a gente vê muitos planejadores falando que a maior dificuldade é mudar o comportamento do cliente ali, porque todo mundo sabe que tem que gastar menos que ganha, né? A receita é essa, a gente tem que ganhar mais que ganha, a gente tem que ganhar mais do que gasta para a gente conseguir criar segurança financeira, liberdade financeira, mas não é tão simples assim, porque tem várias questões aí que dificultam esse processo, né? O comportamento, né? E é muito legal a gente ver isso, que os estudos, como você relatou, né? Os estudos dos comportamentos financeiros, né? Como estão evoluindo, né? A cada dia mais, né, as pessoas estão entendendo o quão importante, né? Eu compartilhei com você quando a gente conversou da última vez, em que agora que eu serei um professor de finanças comportamentais na Fundação Dom Cabral, né? Como uma fundação que é a nona escola de negócios do mundo, né? Especializada ali em executivos, está enxergando a necessidade de ter uma disciplina de finanças comportamentais lá dentro, né? Porque causa uma série de outros problemas na vivência, na família, e você sente isso dentro dos atendimentos, né, Maria Helena? Sim, isso aí às vezes é um assunto que ainda é muito velado, né? Às vezes eles não chegam diretamente, a pessoa às vezes não procura uma terapia porque está endividada, está com problema financeiro, mas as questões às vezes vêm com uma outra, vai procurar a terapia porque está com um problema sério de ansiedade, está com burnout. E você vai avaliar bem, a questão está lá em como está lidando com esse dinheiro. Né? Então, por Muitas isso vezes eu tenho visto, eu não sei se você encontra com certeza, né? Pessoas que sabem fazer muito dinheiro, que têm inteligência e não sabem usar bem o dinheiro. Por isso é que eu criei o podcast com esse nome, Dinheiro Foi Feito para Gastar. Porque eu tenho encontrado, por exemplo, executivos que são sumidades aí de fazer dinheiro, um profissional liberal, um médico que faz 50, 60, 70 mil reais por mês e que está com problema financeiro. Você encontra isso, Maria Helena? Isso é possível? são O que vários você vê? tipos de problemas financeiros. O que mais aparece é o endividamento, né? Quando a gente fala de problema financeiro, todo mundo pensa no endividamento, mas ele não para por aí, né, Erasmo? Tem o endividamento, que talvez seja assim, o mais sério, mais que o endividamento ele pode paralisar a vida do sujeito, né? Então, assim, é um problema que traz muito adoecimento, muitos problemas, muitas consequências. Mas não é só endividamento. Quer ver um problema que aparece, assim, não é raro aparecer e que ninguém fala, assim, mas não deixa de ser um adoecimento, porque traz prejuízo para a vida. A pessoa que, às vezes, eu tive pacientes assim, Erasmo, né, de vez em quando aparece, pessoa que, às vezes, tem uma liberdade financeira, você vai fazer os cálculos, tem dinheiro para viver o resto da vida e tem ansiedade em gastar o dinheiro. A pessoa chega a ter taquicardia a hora de pagar boletos, a hora que vê que o dinheiro está saindo da conta. Então, isso também não deixa de ser uma patologia, né? Uma dificuldade em lidar com esse dinheiro. Porque, às vezes, são pacientes, por exemplo, que a escassez foi tão grande, né? Principalmente na infância, que a pessoa, racionalmente, ela sabe que ela pode viver naquele padrão de vida, que não vai faltar dinheiro, que está na segurança, mas ainda assim tem dificuldade, porque a emoção que está ligada ali é muito de medo da escassez. Então, tem de todas as formas. Tem aquele que não consegue fazer dinheiro, e às vezes a emoção que está ligada a esse dinheiro é uma raiva, não consegue atrair o dinheiro, porque, ou quando ganha, gasta rápido, né? Que eu acho que é o caso que você trouxe, né, Erasmo? Porque às vezes a Sim. emoção é uma raiva, às vezes são famílias que brigaram muito por causa de dinheiro, que o dinheiro era motivo de muita discórdia, então o dinheiro entra e sai, né? Não consegue sustentar ter dinheiro. Então tem aqueles que conseguem fazer, mas gasta tudo, tem aqueles que não conseguem nem fazer o dinheiro, tem aqueles que não conseguem gastar, então a gente vê isso acontecendo de várias formas, e todas elas com seus prejuízos aí, né?
Certa vez, em um evento que a gente participou, né, eu vi você mencionando aquela questão de uma cliente sua que comprava milhares e milhares de sapatos. É Ah, também. esse é até um vídeo que está no meu canal do YouTube, no YouTube, lá, Psicologia e Finanças. É interessante Como essa que é o seu canal historinha, do YouTube? Deixa o nome aí, gente. Psicologia e Finanças. Psicologia e Finanças, Lá né? tem umas historinhas que eu falo, que eu gravei um vídeo sobre essa historinha, que isso acontece muito. O cara foi bem sucedido, ele era um colecionador de sapatos. Então, quando ele foi entendendo, não tô lembrando detalhes, eu não sei se foi no processo de terapia, ele foi entendendo o porquê que comprar sapatos era tão importante. Aí ele volta na história, entende lá na infância que ele teve tanta privação, ele não tinha dinheiro para comprar aquele sapato, que ele prometeu para a criança dele que quando ele fosse adulto, ele ia ter quantos sapatos ele quisesse. Então, isso eu acho interessante, porque nós, quando criança, a gente faz essas promessas. E parar a entender que promessa você fez para sua criança e que hoje não precisa mais, né? Quando ele entendeu isso, ele parou de colecionar sapatos e começou a usar aquele dinheiro para ajudar crianças que não tinham sapatos, que é mais Que legal, que importante, legal. né? Então, enquanto ele não chegou nessa conclusão, ele simplesmente comprava sapatos como uma forma de se satisfazer, mas não entendia de onde aquilo vinha. Por isso que a psicologia é importante para entrar nesse lugar. Porque o nosso comportamento ele tem uma origem, né? A gente aprende as formas de funcionar desde muito criança. Então, a gente precisa voltar nessa história e entender por que eu estou funcionando assim. Por que eu não consigo fazer dinheiro? Por que eu não consigo sustentar ter dinheiro? Por que eu vivo endividado? Por que eu ganho tão bem quanto muitos colegas e os colegas fazem patrimônio, eu não consigo? Isso é uma frase que a gente ouve muito, né? Então, eu Às acho que vezes com a mesma renda, né? A família com a tem a mesma mesma renda, renda, uma uma pessoa consegue construir patrimônio, a outra fica endividada, né? Isso é muito frequente a gente ver. E E tudo não é isso por. vocês conseguem tratar, né? Dentro de um atendimento, dentro de uma orientação, né, Marina? É um processo, né, Erasmo, como outros traumas, como outras dificuldades na vida, a gente entender essa origem, entender essa emoção que está ligada, entender a função desse comportamento. Só que, quando fala de questão financeira, eu acho que ainda tem muito um tabu, né? Então, assim, de falar pouco sobre isso, de achar que dificuldades financeiras é só irresponsabilidade, é falta de caráter, ainda tem muito julgamento. Ah, o pobre comprar um iPhone é um absurdo, entendeu? É muito julgamento. Então, assim, eu acho que por isso que precisa olhar isso mais como, né, como uma questão comportamental e que a psicologia, né, os psicólogos preparados, outros profissionais, que acho que tem até outros profissionais mais nessa área do que os próprios psicólogos, mas eu acho que é também trabalho para os psicólogos, entender mais esse comportamento financeiro, porque a gente sabe que ele nos atravessa de várias formas e precisa ser visto, né? Certo. Não é Ô, Maria sobre Helena, fazer cálculo, né? Não é sobre planilha só. Lógico que tem clientes, eu atuando como psicóloga financeira e como planejadora financeira. Então, eu tenho sim. clientes que precisam de uma ajuda mesmo para organizar planilha, para fazer planejamento de curto, longo, médio e longo prazo, para, né, para se planejar a aposentadoria. Tem clientes que é isso. Mas tem outros que planilha, que planejamento financeiro, a gente não consegue sair muito do lugar, porque a questão está mais nesse comportamento aí. E mesmo dentro de um atendimento, você enxerga aquelas pessoas que têm dificuldade em falar da vida financeira, Mariana? Falam de outros problemas e têm dificuldade de se abrir em relação à vida Eu não sei financeira? se hoje, como eu me posiciono como psicóloga financeira, né, eu acho que eu abro um espaço para trazer mais esse assunto.
mesmo que não chegue muito no início, eu acho que sempre abre um espaço para o assunto chegar, e às vezes até pacientes de terapia que não vieram com esse assunto acabam entrando nessa parte, ajudando com algumas Que legal. questões. Mas o que eu ouço de outros psicólogos é que às vezes é um assunto que tem mais dificuldade, o psicólogo que não está muito aberto para isso. Porque às vezes o próprio psicólogo também tem dificuldade em lidar com as finanças, né, Erasmo? Por isso que Sim. você falou no início aí sobre o curso de organização financeira para psicólogo, que é Isso, um fala um pouco curso, sobre ele. que é um curso que o que eu pensei? O psicólogo, como ele é da áreas humanas, a maioria, né? Lógico que não é uma regra, mas assim, não gosta muito, a maioria não gosta de lidar muito com planilhas, com cálculos, com a questão de tributação. As faculdades não ensinam isso, né? Isso nenhuma faculdade. Hoje eu atendo muitos médicos também, eles fazem a faculdade de medicina ali, não fala em gerir, né, o consultório, não tem muito essa disciplina. Então, tem esse curso que eu ajudo os psicólogos a se organizar, e eu pensei numa planilha que ele não vai gastar mais do que 10 minutos por dia para colocar todas as informações necessárias ali do que aconteceu no dia, para Que ele legal. ter constantemente tudo mapeado. Quanto que vai ser a receita no final do mês, qual que é a meta, quanto que está o valor médio de sessão, qual que é o número de pacientes que ele precisa para alcançar a meta, tem todas as informações nessa planilha. E junto com esse curso, eu trago também a parte tributária, porque eu vejo muitos psicólogos pagando de forma incorreta a questão dos impostos, tendo até pagando mais do que o necessário por falta de conhecimento. Então, tem a parte tributária também para ajudá-los nesse ponto. Né? E Porque aí eles o têm. psicólogo ter uma tranquilidade financeira, ele vai ter mais tranquilidade de falar sobre dinheiro com os pacientes, né? Quando a vida dele está muito desorganizada financeiramente, ele não se autoriza muito a levar esse assunto para a clínica. E talvez uma demanda que eles tenham também, né, de eles mesmos terem que fazer um planejamento para o futuro financeiro dele, para a aposentadoria dele, uma vez que eles são profissionais liberais, MEI, ou mesmo CNPJ, e que não vai garantir um futuro financeiro para eles, né? Com certeza. E psicólogo clínico, pelo menos assim, o meio que eu vejo, assim, eles trabalham com muita paixão, entendeu? Então, gasta muito com a profissão. É muitos cursos, livros, congressos, trabalha muito pela paixão e esquece um pouco essa parte financeira e que depois, mais tarde, a conta pode chegar, né? Legal, legal. E Maria Helena, você assim, na prática, atendendo as pessoas, você tem algumas dicas que você pode passar aqui, assim, numa forma bem genérica, né? Não é num ponto específico, para que as pessoas, assim, não sejam tão impactadas negativamente no relacionamento com o dinheiro? O que que você tem para Eu acho que a dica compartilhar? mais importante, Erasmo, é falar mais sobre dinheiro, né? Isso, principalmente casais, que os casais que Casais. evitam um pouco falar sobre dinheiro, vão levando ali, um fica incomodado que o outro está gastando mais, vai acumulando aquilo, e quando já é tarde, vira em briga. E é falar sobre dinheiro não é em tom de briga, em discussão, é falar sobre planos de vida mesmo, né? Sobre combinados, como que vai ser a participação de cada um no orçamento da família, como que esse dinheiro vai ser gasto, isso tudo é muito importante. Está muito alinhados entre os cônjuges com os filhos, né? De não ser um assunto tabu, isso é um assunto que precisa ser está em pauta o tempo todo, né? Porque senão a probabilidade de trazer conflitos é grande, né? Eu tenho visto em atendimentos que eu faço como planejador financeiro, né, aqueles casais que gostam de ter tudo separadinho, né, metade um, metade outro, ou X% um, X% outro, né, e que eu falo que, assim, tudo bem separar umas partes, mas quanto mais separado, acaba piorando a situação, né, porque não é simplesmente assim, né, metade da prestação da escola do filho é minha, metade é sua, né. Não tem um modelo ideal, né, Erasmo? Eu vejo que não tem um modelo ideal, mas precisa ter um combinado. Por exemplo, a gente vê casais em que um ganha muito mais do que o outro. Quem ganha muito vai querer viver um padrão de vida do que ganha pouco? Não faz muito sentido, porque o dinheiro de quem ganha muito vai sobrar, e aí?
Então, mas precisa estar alinhado, né? Olha, as nossas despesas é X, eu vou pagar 70%, você 30%, 20%, você, né? Ter esse combinado. Aí você vai ter conta em conjunto, se vai cada um dar 50%, eu acho que aí é outra dica, que quando fala de finanças, a gente precisa simplificar a vida, né? Quanto menos tempo. A gente gasta muita energia, né, Erasmo, lidando com isso. Então, quanto menos tempo eu gastar para ficar fazendo conta, para ter uma coisa mais enxuta, melhor. Então, vai lá pagar a escola, cada um paga 50%. Olha o gasto de tempo e energia para isso. Então, é simplificar a vida também. Né? E o que é simplificar? De repente, um já fica com os boletos, o outro com o outro, sabendo de qual que está dentro do combinado ali, né? E ter uma vida mais simplificada nesse sentido. Quero até compartilhar com vocês. Certa vez eu estava fazendo um atendimento para uma pessoa, né? E ela, assim, tinha uma capacidade de geração de renda muito legal. 50 mil reais por mês. E aí ela estava com um endividamento muito alto. Né? E quando eu pedi ela para me passar as informações, antes até ela já tinha me falado que estava com um endividamento muito alto, que precisava dos meus trabalhos, só que eu não conhecia a realidade dela. Eu pedi alguns documentos de dívida, de situação, de financiamentos, de empréstimos, e ela foi me passando. Ela me passou uma informação assim: olha, eu tenho 3 irmãos que podem me ajudar. Meu marido, eu tenho certeza que não vai me ajudar. E eu ainda nem conversei com ela, né? Eu falei, poxa, né? Então tem alguma coisa de errado aí, né? Quando casais, o problema de dinheiro ele vem muito forte, porque a questão que a gente, né, lidou com dinheiro na infância, a gente vai criando desenvolvendo o nosso modelo de dinheiro, né? Como que eu lido com esse dinheiro. Então, tem gente que enxerga dinheiro como medo da escassez, outro como. Tem pessoas que o dinheiro é uma forma de se sentir amado. Né? Às vezes, é pais separados em que um deles usou muito dinheiro para demonstrar afeto para essa criança. Então, o dinheiro para ela é afeto. Quando isso chega no casamento, né, no relacionamento, em que a mulher, um exemplo, né, a mulher que entendeu, que aprendeu que gastar dinheiro é uma forma de receber afeto, e o marido que aprendeu que dinheiro tem que guardar, porque senão pode faltar, começa a ter, e é uma dor emocional mesmo, não é, né? Poxa, ele tá negando gastar uma coisa comigo porque ele não me ama. Tá vendo como que está muito interligado, né? A questão dos afetos, das emoções e do dinheiro. Então a dica principal é conversar. Conversar sobre o dinheiro, isso. Que legal, E muito precisar bom. buscar ajuda, né? Porque Exatamente. a gente não é bom em tudo, né? Tem uns que podem precisar de uma ajuda só na parte financeira, outros na parte do comportamento financeiro. Identificar isso e buscar ajuda, porque pode sair bem mais barato, né? Com certeza, né? Muitas vezes as pessoas procuram um médico para a saúde, procuram um mecânico para consertar o carro, procuram um advogado para um problema na justiça, um psicólogo para um problema psicológico, mas na hora da questão financeira, a Eles pessoa... querem dar conta sozinhos, né? Não quer, muita gente não, é verdade. E o que você tem visto dessas pessoas que querem dar conta sozinhas? Elas conseguem muitas vezes? Como que é isso? Você já viu isso? Você agora na função de planejadora financeira, que você trabalha também com isso? Uhum. Tem de tudo, né? Mas eu acho que se a pessoa tem uma dificuldade com comportamento financeiro, que eu acho que dar conta de tudo quando é um problema mais técnico, pode até ser mais fácil, né? Hoje em dia a gente tem muitas informações na internet. Eu não preciso entender muito de investimentos para investir. Hoje em dia tem empresas, né, que faz a gestão desses investimentos, tem planilhas aí de todos os modelos que a pessoa quiser, tem vários aplicativos. Então, eu acho que a parte técnica, a pessoa que quer e que busca, ela dá conta. Quando é a parte comportamental, talvez já seja, porque às vezes a pessoa não tem essa ideia, né? O nosso comportamento, a gente não consegue por si só entender onde está. É mais difícil entender isso sozinho, né? Porque a gente aprendeu daquele jeito, é assim que está certo e pronto.
Se eu aprendi que é não gastar dinheiro, que é só poupar, 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 é muito difícil mudar essa crença sozinho, sem entender o que está por trás disso, né? Então, eu acho que é identificar onde está a questão, e tem pessoas, o próprio planejamento, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade com o profissional ali, é o que você falou, né? Eu acho que o planejador financeiro ele é igual um personal trainer, né? Se você quiser fazer a academia sozinho, você vai fazer, vai ter algum resultado, ok. Mas se pegar um personal que está ali com você, te motivando no dia a dia, fazendo o exercício correto, tudo, o resultado a gente sabe que vai ser muito mais rápido e melhor, né? Eu acho que o planejador financeiro é um pouco parecido, né? Legal, legal, Maria Helena. Por isso que o objetivo desse podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar é ajudar as pessoas nisso, né? No comportamento financeiro inteligente, em saber, né, que dinheiro está presente em praticamente todos os momentos nossos, né, no dia a dia. E é uma ferramenta, a gente não pode ser a coisa principal, né? Mas se não for bem gerido, isso causa sérios problemas, né, Maria Helena? Eu gosto de Principalmente. falar que dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta dele traz muita dificuldade, né? A falta, a má gestão dele, né? Legal, legal. Maria Helena, quero te agradecer, né, por ter compartilhado aqui com a gente, né, sobre psicologia financeira, o seu trabalho. Eu queria que as pessoas que querem aí entrar em contato com você, seguir seus canais, você colocasse aí para a gente. Ah, tá. Aqui no chat mesmo? Não, não, você pode falar, que aí Ah, tá. depois a gente coloca na edição. Tanto o Instagram como o YouTube, o canal é Psicologia e Finanças sem CH, né? Financas. Sem cedilha. Psicologia e Financas. Isso. Tanto o YouTube quanto Legal. o Instagram. Aí é você mesmo, as pessoas falam direto com você. Direto comigo. Isso aí. Será Ok, bem-vindas. Dúvidas, alguma questão, pode mandar que eu vou estar respondendo. Eu te agradecer legal. também, Eras, pela oportunidade, pela parceria. Sim, sim, eu acredito que a gente tem que contribuir com essas pessoas, né? Eu gosto de conversar com você sobre esse assunto, né? Capacitar as pessoas que nos seguem. A gente fez lá no início da pandemia algumas lives, né? Verdade, Então, precisamos voltar. agora o modelo é podcast, fica lá gravado, as pessoas podem compartilhar, podem marcar amigos e parentes para seguirem, e aí fica lá e vai multiplicando conhecimento para as pessoas. Gratidão imensa da sua presença aqui, viu, Maria Helena? Foi um Obrigada, prazer estamos mais aqui. uma vez. Vamos juntos. E você que nos assistiu até agora, né? Fique atento ao próximo episódio. Você está no canal e no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Lembrando que dinheiro é ferramenta para você realizar seus sonhos também. Te aguardo no próximo episódio.